Bang Bang é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 3 de outubro de 2005 a 21 de abril de 2006, em 173 capítulos. Substituiu A Lua Me Disse e foi substituída por Cobras e Lagartos, sendo a 69ª novela das 7 exibida pela emissora. Mário Prata desenvolveu a sinopse e escreveu os primeiros 34 capítulos da trama, porém teve que se desligar do projeto por problemas de saúde, passando a autoria para Carlos Lombardi, que deu continuidade à história. A colaboração foi de Ana Ferreira, Antônio Prata, Reinaldo Moraes, Chico Matoso, Felipe Miguel e Márcia Prates, com direção de Paulo Silvestrini, Cláudio Buekel, Ari Kozlov e Carlo Milani. A direção geral foi de José Luiz Villamarim e a direção de núcleo foi de Ricardo Waddington. Contou com Bruno Garcia, Fernanda Lima, Carol Castro, Giulia Gan, Marco Rica, Guilherme Beraguer, Aline Moraes, Fernanda de Freitas, Neila Torraca, Marisa Hort, Joana Fon, Guilherme Fontes e Mauro Mendonça nos papéis principais. O novo xerife de Albuquerque, uma pequena cidade do Velho Oeste, é encontrado morto por Gogol e Ranch, antes de assumir o cargo. Eles resolvem então tomar posse da carta de apresentação e da estrela, um deles se fazendo passar pelo xerife morto. O progresso está chegando à cidade, atraindo novos moradores em busca de um futuro melhor. A caminho da cidade está também Ben Silver, um forasteiro misterioso que vem buscar vingança pela chacina de sua família que, 20 anos antes, fora executada por Paul Bullock. Por acaso, Ben acaba conhecendo Diana, filha de Paul, e encanta-se pela moça, sem saber do parentesco dela com o homem a quem quer matar. Elenco: Bruno Garcia, Benjamin Silver, Ben Silver. Fernanda Lima, Diana Bullock. Mauro Mendonça, Paul Jonathan Bullock. Carol Castro, Mercedita Bolívar. Giulia Gan, Molly Flanders, Vegas Locomotive. Guilherme Fontes, Jeff Wall Street. Aline Moraes, Penny MC Goldlane. Guilherme Beraguer, Neon Bullock. Fernanda de Freitas, Cat MC Gold Evans. Joana Fon, Miriam Viridiana MC Gold. Marisa Hort, Úrsula MC Goldlane. Neila Torraca, Aquarius Lane. Marco Rica, Xerife Edgar Stuart / Patrick Gogol. Daniele Suzuki e Yoko Bell. Ricardo Tosi, Dr. Harold Finter, Lobo. Babi Xavier, Marilyn Curui. Rodrigo Lombardi, Constantino Zoltar. Cado Moliterno, Jesse James / Denaide Johnson. Evandro Mesquita, Billy the Kid / Renaide Johnson. Angelina Muniz, Violeta Bolívar. Genesio de Barros, Javier Bolívar. Sidney Magal, Clayton Lake / Zorro. Cris Bonadorot, MC Gold Evans. Jairo Matos, Donald Evans, Dodó. Nair Belo, Leona Lake, Dona Azura. Eliezer Mota, Tonto Camante. Talma de Freitas, Regina da Silva, Baiana. Paulo Miklos, Kid Kedawek. Rony Facchini, Nicola Fellini. Humberto Carrão, Pablito Bolívar. Maureen Magui, Tabata Curui. Rafael Rodrigues, Frederic Smith, Fred Big Boy. Ariela Massotti, Brenda Lee Flanders. Anderson Lau Senguilé Jr. Renato Borguidon Ernest. Felipe Cardoso Dom. Cosme dos Santos Ranch. Renato Consorte, Padre Jeremy Hecker. Maria Helena Velasco Bezerra. Rui Rezende, Jack Leblio. Tatiana Monteiro, Elga Andersen. Homer Calhães, Absurd Boy. Participações especiais: Tarcísio Meira, John MC Gold. Bete Lago, Jane Calamidade.
Marcos Pasquim Crazy Jake. Murilo Rosa Josh Lucas. Iramalfitano Mac. Luiz Melodia Sansmith. Cláudia Lira Diva. Jesse Valadão Joane. Carlos Bonou Hector. Carla Marins Alba. André Bancoff Peter Bennett, Pet. Hernani Moraes Frank Blackheart Dolores Day. Roberta Gualdapoli. Zé Carlos Machado Armstrong. Luciana Braga Viúva Clark. Bianca Bington Viúva Jones. Luca de Castro Campino. Fábio Lago Tim Jones. Fernanda Rodrigues Daisy. Alice Borges Irmã Socorro. Ida Gomes Irmã Encarnación. Cláudia Borioni Madre Superiora. Flávia Monteiro Samanta. Grace Gianoucas Esmeralda. Júlio Rocha Babi Face. Joana Lima Verde Lana. Mário Gomes Xerife Greg Taylor. Alexandre Zacchia Fidel. Andréa Leal Anastácia. Cal Schumacher Coppola. Castro Gonzaga Dr. Freud. Dery Reis Bandido. Ted Boy Marino Bandido. Eduardo Dussek Rick von Christoph. Elias Glazer Bispo. Elcir de Souza Fox. Fábio Erford Washington. Guilherme Piva Rick Smith. Juliana Guimarães Fiona. Larissa Bretar Jéssica. Leona Cavalli Pistoleira. Leonardo Neto Jack Seca Cangote. Lionel Fischer Philip. Licurgo Tadeu Pinola Xerife Jordan. Alexandre Schumacher Policial. Maria Regina Dona do Rancho Sodoma. Enaice Bonfim Mama Jack. Ricardo Duque Bob. Produção. Mário Prata concebeu os primeiros esboços de Bang Bang em 1987 enquanto escrevia a novela Helena na Rede Manchete, onde também pretendia levar ao ar a nova trama. A novela chegou a ser aprovada por José Wilker, diretor de teledramaturgia na época, e teria direção de Luiz Fernando Carvalho, porém Mário acabou não tendo o contrato renovado e o projeto foi abandonado. Em 1990 a novela foi aprovada no SBT para substituir Cortina de Vidro, onde seria dirigida por Walter Avancini e produzida pela Mandori Filmes. Mário queria como protagonistas José Wilker e Giulia Gan, ambos da TV Globo, que não aceitaram a proposta. A novela, porém, foi cancelada pela crise pela qual passava a emissora, que preferiu levar ao ar Brasileiras e Brasileiros, telenovela de baixo custo e que encerraria a produção na teledramaturgia por alguns anos. Na sequência, o autor negociou a obra com a emissora espanhola Antena 3, negociação esta que não avançou. Em 1995, quando foi contratado pela Band, o autor chegou a apresentar o projeto, porém a emissora não aprovou e o direcionou a escrever a telenovela O Campeão. Apenas em 2005 Mário teve a oportunidade de finalmente produzir a telenovela, quando a apresentou aos executivos da Globo e a trama foi aprovada. As gravações das primeiras cenas aconteceram nas zonas desérticas de São Pedro de Atacama, no Chile, que simulou os desertos estadunidenses. Em 13 de outubro, apenas 10 dias após o início da trama, Mário Prata precisou deixar a novela devido a um grave problema de saúde, tendo entregue apenas 34 capítulos. Os colaboradores tiveram que finalizar os textos destes capítulos. Em 2 de novembro Carlos Lombardi assumiu o cargo de autor, a princípio temporariamente. Em dezembro, a direção avaliou que Mário não tinha condições de saúde para voltar ao trabalho e Carlos seguiu escrevendo a trama até o final. A trama, que era pautada até então nos gêneros romance e drama, passou a apostar na comédia com o novo autor,
mudando drasticamente o rumo dos acontecimentos. Questionado sobre o motivo de alterar a proposta original da obra, Carlos considerou que Bang Bang fugia da realidade do Velho Oeste original e soava tão falsa, que apenas uma comédia salvaria a situação. Parece que estamos vendo novela com as pessoas fantasiadas. Se vai manter esse visual, esse figurino, essa proposta falsa do lugar e do tempo que não existe, não dá para ter personagem que não faça comédia. Carlos, descontente com o trabalho de Mário até então, e considerando seus personagens chatos ao ponto de não conseguir trabalhá-los sem mudar totalmente o perfil, chegou a propor que a história passasse por um terremoto que mataria a maior parte da população da cidade, avançando 20 anos no tempo, quando os descendentes dos personagens originais dariam sequência na trama. Porém, a direção recusou a ideia, alegando que isso geraria altos custos de efeitos especiais e problemas para escalar um novo time para o elenco. Carlos planejava matar o protagonista bem no final da novela, porém desistiu da ideia após interferência da direção. Por conta da baixa audiência, a novela teve a duração dos capítulos reduzida de 60 para 45 minutos e teve 3 intervalos comerciais a menos que a antecessora, pela falta de patrocinadores. Além disso, a trama foi encurtada em 30 capítulos. Fernanda Lima, que havia sido contratada para cobrir a licença maternidade de Angélica no videogame, realizou os testes para a protagonista em junho, sendo aprovada para o cargo. Perfeito Fortuna chegou a ser confirmado no papel do dono do circo Nicola, porém o papel acabou passando para Rony Facchini. Guilherme Berger e Daniele Suzuki deixaram o elenco da 12ª temporada de Malhação a pedido do autor especialmente para integrar em Bang Bang. Angelina Muniz foi outro pedido do autor, uma vez que a atriz estava em outros canais nos últimos 15 anos. Para reforçar o elenco, alguns atores foram anexados à trama na reta final, como Murilo Rosa, que interpretava um cowboy atrapalhado interessado na protagonista, e Cláudia Lira, no papel da ex-namorada de Ben. Beth Lago também entrou para interpretar outra personagem real, a fora-da-lei Jane Calamidade. Ira Malfitano entrou para interpretar Mac Mac, que atrapalhava o relacionamento de Penny e Neon. Já Marcos Pasquim entrou no papel do mulherengo Crazy Jake, que se interessava por Mercedita. A trama foi considerada pela imprensa como um fracasso pela baixa qualidade da história e repercussão pífia. Bang Bang recebeu críticas massivamente negativas dos profissionais especializados. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, publicou que a novela era tosca, com uma cenografia que parecia de brincadeira e tinha uma abordagem não realista, uma vez que o autor poupava até os bandidos da morte para não chocar o público, contrastando com a verdade do Velho Oeste, acrescentando ainda que a novela destoava dos bons trabalhos que a emissora fazia naquele momento. Dolores Orozco, da revista Isto É, declarou que a novela tinha tudo para dar certo, mas pecou ao apostar em uma protagonista sem experiência e na falta de humor inteligente, chamando a história de fiasco e fazendo uma analogia de que era uma bala perdida que não atingiu o público. Ricardo Valadares, da revista Veja, qualificou a novela como um dos maiores micos já exibidos, alegando que a mistura de faroeste com gírias cariocas era ridícula, os protagonistas fracos e sem uma trama convincente. O jornalista ainda questionou o motivo da emissora manter no ar a novela que já nasceu condenada, fazendo uma comparação com as produções internacionais, que eram canceladas drasticamente em busca de um resultado melhor, e alegando que a própria emissora já tinha cortado pela metade As Filhas da Mãe, 4 anos antes.
Finalizou afirmando que qualquer coisa continua sendo melhor do que assistir a Bang Bang. Thaisa Stivanin, do jornal Estadão, avaliou que a novela era politicamente correta demais para abordar o violento Velho Oeste, dizendo também que o humor era sem graça e patético por misturar a temática com gírias cariocas. Nilson Xavier, do portal UOL, declarou que a novela era confusa e que não tinha uma história, avaliando que as piadas com referências aos anos 1960 eram sem graça e o ritmo da trama era lento. Alberto Rocha, do Purebreak, disse que absolutamente nada deu certo na novela. A estreia da novela teve média de 37 pontos e 57% de participação, representando 5 pontos a mais que a estreia da antecessora, a Lua me disse. No final da primeira semana a novela já marcava apenas 31 pontos e na semana seguinte acumulava 29. A queda coincidiu com a reta final de Essas Mulheres, na Record TV, que chegava a marcar entre 12 e 14 pontos. Com a estreia de Prova de Amor, também na Record TV, a situação de Bang Bang se agravou, e em 23 de novembro chegou a marcar 21 pontos contra 18 da concorrente. Em 18 de janeiro a trama da Record TV bateu 25 pontos e atingiu o primeiro lugar. Bang Bang chegou a ser a menor audiência de novelas da emissora, perdendo para a novela das 6 Alma Gêmea e para as 12ª e 13ª temporada de Malhação, que permaneceram acima dos 30 pontos. No último capítulo, a novela surpreendeu ao marcar 34 pontos. Bang Bang teve média geral de 27 pontos, sendo a pior audiência no horário das 19 horas até então e a segunda pior da década de 2000, superior apenas a Três Irmãs de Antônio Calmon, com 24 pontos. Nunca reprisada, foi disponibilizada na íntegra no Globoplay em 15 de julho de 2024, como parte do projeto Resgate. Trilha sonora. A trilha sonora reuniu canções em português e inglês, trazendo Fernanda Lima ilustrando a capa do álbum. O rapper Black Alien compôs a faixa Coração do Meu Mundo especialmente para Fernanda. Lista de faixas: 1 Let's Try the Bambi Molesters. 2 De Perto Paralamas do Sucesso. 3 Nós Dois Luiz Melodia. 4 Canção A Galopada Zé Ramalho. 5 Balada do Céu Negro Zé Cabaleiro. 6 Tempos de Cowboy Blitz. 7 Coração do Meu Mundo Black Alien. 8 Os Dois no Ar Paulo Miklos. 9 Não Resisto a Nós Dois Vanessa Camargo. 10 Big Blue Se Bob Schneider. 11 Love Me Tender de Originals. 12 Quem, Além de Você. Leone. 13 E Verbin Fiquem Supla. 14 Malagna de Bambi Molesters. Controvérsias. A emissora recebeu diversas críticas por colocar no ar uma telenovela sobre armas e violência exatamente na época em que se votava o referendo sobre a proibição de armas de fogo no Brasil, o que gerou controvérsias tanto nos votantes favoráveis, que consideraram que a trama suavizava e tornava legal o uso de armas, quanto pelos votantes contrários, que alegavam que a história induzia as pessoas a pensarem que havia muita violência até na televisão. A reação negativa do público gerou um desconforto dentro da emissora, uma vez que boa parte dos atores havia feito campanha pelo desarmamento e não queria ser associado a uma possível glamorização da violência. A emissora recebeu cerca de 10.000 reclamações, antes mesmo da novela ir ao ar, e a frente parlamentar tentou tirar a trama do ar. Fernanda Lima foi fortemente criticada pela imprensa e pelo público por sua atuação, classificada como duvidosa e fraca para ter interpretado uma protagonista logo em sua estreia.
A jornalista Mariana Calil, da revista Isto é Gente, publicou uma reportagem intitulada O Fracasso de Fernanda Lima, na qual afirmava que a falta de experiência da modelo fez com que ela não convencesse como atriz, classificada como uma atuação sofrível, atribuindo a ela o fracasso da trama. Thaisa Stivanin, do jornal Estadão, disse que Fernanda precisava melhorar ainda para atuar tão mal quanto Ricardo Machi, como o cigano Igor de Explode Coração, que igualmente foi criticado pela atuação. O ator Lima Duarte também criticou a atuação de Fernanda, alegando que a colocaram como protagonista apenas por ser bonita e que ela não tinha talento real para o cargo. Colocaram a moça Fernanda Lima, disseram que era bonita. Aí teve de ser atriz e ficou ruim para ela. Para o ator, a única função para atores que são escolhidos pela beleza mesmo sem ter talento era atrair o público pela estética e que isso não deveria ser permitido em uma profissão onde muitos profissionais competentes ficam de fora da televisão por não se enquadrarem nos padrões. A emissora chegou a cogitar afastar a atriz da novela na ocasião. Somente anos depois a atriz se pronunciou, dizendo que ficou extremamente magoada com as críticas que recebeu por Bang Bang e futuramente por Pé na Jaca, e que não retornaria às novelas mais. Não tinha técnica nenhuma, sofri muito, me entreguei de corpo e alma, mas as coisas não andavam. Chegava em casa deprimida. Não faço mais. Bang Bang passou por vários percalços durante sua exibição, como a reclamação dos atores de que os roteiros estavam sendo entregues com muito atraso. Em março de 2006, Daniele Suzuki revelou em entrevista ao UOL que, em uma das ocasiões, recebeu os textos às 3h30 para gravar a cena às 8h. Marco Rica pediu para sair da novela, descontente com a pouca importância de seu personagem, que acabou sendo assassinado para atender ao seu pedido. Pela repercussão negativa da temática com o público, a Playmobil desistiu de lançar uma linha Faroeste dos bonecos, temendo que fosse relacionada à novela e atrapalhasse as vendas.